Se um dia você estiver andando dentro de uma mata fechada, num cerrado fechado, e você escutar um assovio daquele subir fino que chega a doer dentro do ouvido, ó, corra enquanto é tempo, porque é o caipora. O caipora, ele tem o assovio encantado. Quando ele acha que alguém está prejudicando a natureza, ou ele quer brincar, ou quer vingar de alguém, ele dá esse assovio encantado, que se esse assovio for próximo à pessoa ou animal, qualquer coisa, você vai se perder, vai cair num sono profundo e ele vai fazer o que ele bem entender. Porque o caipora, ele tem lá as suas magias, os seus encantamentos, como o mijo dele, por exemplo. Se ele estiver em cima de uma árvore, você passar debaixo, ele mija na mão e joga no você, acabou. Você vai ficar aí o resto do dia perdido na mata. Pois é, o caso que eu vou contar para vocês hoje, vocês devem estar escutando o esturrado do fogo aqui, porque, como eu falo para vocês, aqui nós não edita vídeo não, aqui nós faz original ali mesmo. Cozinhando um feijão ali, o fogo tá arribado e nós vai contando o caso. Vou contar o caso para vocês do caçador que foi pego pelos índios e salvo pelo caipora, lá em Goiás, no começo do desbravamento do estado de Goiás. Eu não sei dizer para você o lugar exato, mas pela constância do caso, que é caso muito antigo, que vem rodando de lá para cá, pela constância do caso, a gente deduz aqui, que é por aqui, próximo a Goiânia, Goiás Velho, por aqui nessa região. Por quê? No decorrer do caso, a mulher do caçador diz a ele, ó, não vai nessa mata não, aí que é perigoso, aí tem índio, e o caçador responde, não, os índios daqui, os fazendeiros expulsou tudo, os porceiros matou muito, eles fugiram lá pra beirada da Araguaia, lá pra divisa do Mato Grosso, aqui não tem índio mais não. Então, devido a essa parte, no caso, a gente deduz que foi por aqui. Quando a gente era criança, a gente ia pra Goiânia de vez em quando com meu pai, e nós passava naquela reserva de mata ali na BR-060, já chegando em Goiânia. Se não me falha a memória, que lá parece que é reserva Altamiro de Moura, Altamiro de Cor, acho que é Altamiro de Moura, se eu não me engano, o nome daquela reserva ali, chegando em Goiânia, que tem dos dois lados da BR-060. Aí meu pai brincava com nós, ó, nós olhávamos pela janela do ônibus, ó, essa mata aqui, isso aqui é cheio de caipora. Isso aqui nessa mata tem caipora demais, tem até índio aí nessa mata até hoje. E tem um parente do meu pai, não sei se sobrinha, alguma coisa do meu pai, que trabalhou naquela reserva no pispim dela, e ele falava que de quando em quando escutava o assoviado do caipora, que chegava a doer nos ouvidos dele, e ele, ó, perna pra quem tem, saía de perto. Então, a gente tem até a ideia que de repente é lá nessa região, mas nada prova. Pois bem, no pispim do desbravamento de Goiás, um caçador que ficava na beira de um rio, a gente não tem o nome desse rio, né? Do lado de cá ele tinha a pocinha dele lá, trabalhava com os fazendeiros desse lado, e do outro lado do riacho tinha uma mata que sumia de vista, que ninguém tinha a menor ideia onde até ia essa mataria. Ninguém nunca da região chegou até o fim dessa mataria. Os desbravadores que tinham suas bússolas, os seus aparelhos, embora arcaico, mas para aquele tempo evoluído, sabia mais ou menos. Mas os moradores ali, que não tinha informação nenhuma, só acompanhavam mesmo o Cruzeiro do Sul e o nascer e o pôr do sol e da lua, não tinha noção. Então essa mata era como uma mata encantada que não tinha fim. Entrou nela, se você marcasse o rumo do nariz pro maço, você andava até morrer e não saía do outro lado. E dizia que nessa mata tinha caipora, muito caipora. O caipora, né, o nosso folclore, é um protetor da floresta. Ele não faz mal, mas as brincadeiras dele é sacana e pesada.
Principalmente se a pessoa tiver, né, desagradando a natureza, né, matando animais sem precisão, pondo fogo no mato, no campo. As brincadeiras dele é pesada mesmo. Nessa região já tinha se matado muito índio naquele tempo, que os desbravadores, os fazendeiros que veio, né? Existia naquele tempo aquela disputa, né, de índio com branco. Os índios queriam ser o dono do lugar, né? Tinha os brancos como invasores e os brancos tinham os índios como animal selvagem, como o bicho, queria matar, queria acabar para poder fazer fazenda de gado, para poder fazer lavoura. Então estava o começo aí, né, dessa guerra meio silenciosa que houve, eu acho que em quase todo o Brasil, né, de branco contra índio, que existe até hoje, né? Hoje os índios ficam de lá, todo pomposo, aquele negócio todo, os brancos de cá, ainda tem essa certa guerra fria, mas tem, né mesmo? Pois então, esse caçador, a espingardinha dele bate-bucha, saía para caçar, até para a própria alimentação, que naquele tempo era necessário, né? E de quando em quando ele atravessava esse rio para lá. E a mulher dele dizia, não atravessa esse rio para lá não, que essa mata do outro lado do rio é uma mata encantada, ela não tem fim, ela tem índia, ela tem caipora, então caça do lado de cá tem os bichos que você precisa, que nós precisamos, não atravessa para lá, não seja teimoso. O caçador dizia, não, os índios daí, os poceiros, os fazendeiros, matou tudo. Toda vez que eu atravesso o rio para lá, eu vejo ossada de índio, né, morto, sinal de luta, osso de índio pelo mato afora. Acabou, não tem índio aí mais não. Tem índio aí não. E eu atravesso, fico mais na beirada de cá, não tem problema. Ela, de quando em quando uma pessoa vê rato desde o lado de lá, escuta algum barulho, então não é bom você passar. E ele meio teimoso, parece que quando a mulher falou é que ele ficou birrento, né? Se eu vou passar. Pegou o cachorrinho dele, um cachorro só, um cachorrinho muito bom na paca, no tatu, nos animais pequenos. Ele tinha outros cachorros para caçar outros bichos maiores. Mas nesse dia ele estava querendo um animal menor, uma paca, um tatu, uma cutia, às vezes até uma capivara, né? Ele falou, não, eu vou caçar por perto aqui mesmo, não vou muito longe não. Vou sair agora de manhãzinha e daqui para de tarde eu volto. Carregou a bate-bucha dele, botou a patrona, que é a capanga do sustimento, uma farofa de farinha com carne seca, rapadura, né? Na matula, os trem de pitar, um facãozinho, né? As coisas ali, adentrou no mato, com o cachorrinho dele. E logo ele chegou na beira do rio lá para beber uma água, lavou a cara e tal, e o cachorrinho por ali, de repente o cachorrinho ouvi uma boiazinha do outro lado, o cachorrinho era bom na água, pau, saiu do outro lado. Falei, já vou ter que contar aí a mulher. Aí o cachorrinho começou a latir, um latido assim manso, como se já estivesse vendo o bicho e o bicho não fosse um animal ofensivo. O caçador conhece o tipo do bicho pelo latido do cachorro, né? E ele conheceu. Não, ali deve ser uma paca, um tatu, uma cutia, algum bicho que enfiou no buraco de um pau, numa loca de pedra, alguma coisa. Eu vou caçar lá pra cima, um lugar mais raso no rio, vou atravessar. E assim ele fez, subiu beirando o rio, foi fredeando ali a mata, achou um lugar que o rio era mais espraiado, deu pra ele passar a pé, né? Drobou a carça dele até a altura do joelho, atravessou o rio e o cachorro latindo. Aí ele marcando o rumo ali onde é que tava o cachorro e tal. De repente o cachorro deu uns barroados mais fortes, assim, parecendo latindo com medo. Eu falei, pá, pode ser onça, hein? Aí ele já armou a espingardinha bate-bucha que tava bem carregada. Já foi com ela aqui, ó, abrindo o mato com o próprio cano da espingarda, assim, marcando o rumo do cachorro. De repente ele escutou o cachorrinho. Eita, matou meu cachorro, é onça. Ela deu um tapa no cachorro e matou ele.
Aí ele arrepiou o caguelo do cangote de medo. Mas, né, o facãozinho de um lado e a espingarda armada aqui, ó. E ele abrindo o mato com o próprio cano da espingarda e foi. Ele viu uma brechinha no mato assim, viu uma fresta do sol, ele viu o cachorrinho deitado, com a flecha bem no peito aqui, esticado, morto. Falou, meu Deus, é o índio. Os índios matou meu cachorro. Aí ele ficou atento, né? Falou, se eu voltar aqui, eu dar as costas, ele me pega. Que o índio ele pega pelas costas. Ele ficou sem saber que reação tomar. Aí ele foi com a espingarda abrindo assim, foi no rumo do cachorro, que a ideia dele era chegar onde é que estava o cachorro. E aí então ele levantava a vista e corria em volta à vista. Só que ele deu uns 5 passos para frente e só sentiu quando o índio pulou escorregando no cipó, já desceu montado no pescoço dele aqui. Já travou as pernas aqui no pescoço dele. O outro veio e catou ele pela cintura e já tomou a espingarda. Já tomou a espingarda armada, escorou a espingarda no arvinha lá armado, olhou pra ela assim e os dois juntou nele. Amarrou ele com as mãos aqui numa árvore aqui, amarrou os pés. E eles falando na linguagem deles, ele não entendia nada, né? Mas pela cara dos índios ele falou, pensou com ele, né? Vão me matar. Ele não tinha nenhuma dúvida, falou, eles vão me matar agora, isso é fato. Aí um dos índios pegou, tirou dentro tipo de um canudo, assim, uma coisa feita de paia que tem as flechas dentro, né? Puxou uma vareta daquela dentro, foi na capanguinha dele feita de paia, uma coisa, tirou lá um godó, um trem, passou na ponta da flecha, botou no arco, deu uns 4 passos para trás assim, olhou pro companheiro dele e foi esticando aqui a flecha para flechar, né? Ele deduziu, falou, ele passou um veneno mortal ali na ponta da flecha, bateu, morreu. Ele disse que já tava já quase vendo Deus, assim, de tanto medo. E a espingardinha tinha ficado escorada, armada, né? Com o cão levantado, escorado numa árvore lá. Enquanto um dos índios estava, né, fazendo um ritual lá para matar ele, o outro foi lá e foi mexer na espingarda. Acho que ele ralou o dedo no pinguelo, ela BUM! Mas deu aquele tiro, aquele assim que ecoou na mata. Esse índio que tava com a flecha deu um pinote tão grande, caiu de costa lá para trás, sumiu o arco, sumiu flecha. E o outro quis correr e tal, e ele lá amarrado. Falou, o que esses índios vão fazer? Aí eles olhavam um pro outro, olhavam para a espingarda e cheiravam o cano da espingarda e o trem daquela fumaça ficou dentro da mata. Aí parece que eles mudou de projeto. Ele enfiou a mão dentro dessa capanga, dessa bruaquinha, dessa capanga de coisa, tirou uma cabacinha pequena assim com um pescocinho. Diz que quando ele tirou a tampa daquele ali, mas surgiu uma caatinga tão grande, uma caatinga de raiz, uma caatinga de jaratatá, uma caatinga das mais ruins que você possa imaginar. Ele tirou, diz que um dos índios veio, um pegou no nariz dele, levantou pra cima, o outro pegou aqui, puxou pra baixo, ele virou aquela cabacinha na boca dele, ele engoliu aquele godó. Diz que a última coisa que ele lembra é o gosto daquele mais ruim do mundo, o godó descendo na goela e a caatinga vindo pelo nariz. Ele apagou que não viu mais nada. Quando ele acordou, ele estava em cima de um giral, né? O giral é aquela mesa de madeira, né? Em cima de um giral, lá na tribo, na aldeia, deitado em cima do giral, os braços amarrados, os pés amarrados, cipó barrado dele no meio, travadinho deitado em cima do giral. E ele olhou em volta e percebeu que parece que estava dando início uma festa, um ritual, uma coisa assim. Aí ele disse que pensou, falou aqui, aqui é o seguinte, esse ritual é para me matar, com certeza. E uma fogueira, uma lipa de fogueira já acesa. Aí ele disse que não aguentava nem gritar, amarrado e já rouco, e pelejava para... E vira, não, aqui não morri lá, mas agora eu morro. Agora eu vou morrer mesmo. Aí ele entendeu, falou, deu aquele remédio pra mim lá, e eu dormi, desmaiei, eles me trouxeram pra cá e vai me comer, vai assar nesse fogo aí e vai me comer. Ele falou que
Nisso já tinha cagado, já tinha mijado, já tinha vomitado, já tinha, que o corpo dele já tava, as carnes já estavam pulando assim, de tanto medo, de tanta adrenalina no corpo dele, de tanto medo, né? Aí eles que tá lá, os índios que ele não entendia a linguagem deles, aí as crianças pegavam o canivete dele, a binga, o chapéu, o cinto, as coisas dele, ficava tudo olhando, todo mundo olhando, parece que admirando, ficava meio com medo das coisas dele. Diz que os meninos pegou lá os índiozinhos, essa capanga dele, que é essa faroca de rapadura com carne seca, e olhava, e cheirava, e levou pro índio mais velho. O índio mais velho pegou, cheirou, botou na boca, sorriu, as crianças comeu na alegria a farofa e lá, só esperando a morte. Aí veio o cacique, porque a organização dos índios é mais ou menos assim. O cacique é o líder político, né? O líder que comanda o povo, né? Você faz isso, faz aquilo, faz, não faz, deixa de fazer. Você vai caçar, você não vai, você pode casar, você não pode. E o pajé é o líder religioso, né? O líder espiritual que conversa com as matas, conversa com os rios, conversa com os bichos, conversa com a lua, com as estrelas, com as nuvens, né? Com a natureza, e conversa com Deus deles, que aqui no Goiás é o Tupã, né? Então o pajé é o líder espiritual. E os dois, tanto o cacique quanto o pajé, em muitas questões a opinião é dos dois, né? Aí ele diz que pelas vestimentas e pelo jeito ele descobriu qual era o cacique e qual era o pajé. Aí eles conversando lá, parece que estava mesmo ideado a assar ele e comer. Aí o pajé veio, eles que viu o pajé andando devagar, com aquele trem, pitando aquele cachimbão, naquela catinga de folha danada, aquele trem. Levou ele assim, o pajé quando levava assim, aquela subaqueira danada, o catinho de raiz em cima dele. E ele assuntando aquilo e olhando, e o pajé falando lá com o cacique, na linguagem deles, ele não entendia nada, e só esperando. Ele falou, vai me matar agora, só esperando a hora da morte. Isso que tava até torcendo, falou, não, tomara que eles me matem logo para acabar com esse sofrimento. Aí, isso já era tardezinha, no claro da mata, assim, tinha uma árvore bem grande, uma jiqueira assim, mais ou menos na frente de onde ele estava, lá onde é que estavam as ocas, né? Ele escolheu no lugar lá, tá lá o caipora sentado, com os pés cruzados assim, ó, balangando os pés e rindo. Aquele bichinho velho, baixinho, cabeludo, sentado lá em cima, balangando os pés e rindo. E ele percebeu que o pajé, de quando em quando, olhava pro caipora. E os outros não, só o pajé. Aí ele pensou, quem tá vendo esse caipora é só eu e o pajé. Diz que o caipora é protetor das matas, da natureza. Quem sabe esse caipora não vai agir aí a meu favor, né? E além dele pedir para Deus, ele estava também confiando que o caipora podia ajudar ele. Aí por isso que eu falei para você que o caipora tem um assovio que, se for próximo, o assovio dele é encantado, né? Todo mundo dorme, todo mundo se perde, todo mundo apaga, né? Ele diz que viu quando o pajé entesourou assim pro rumo do caipora. Diz que viu quando o caipora botou os dois dedos na boca assim e deu aquela inchada assim. O pajé levou as duas mãos no ouvido assim, ó, e levantou os dois carcanhar. Ele estava sentado num toco, num trem, levou os dois carcanhar e levou no ouvido dele. O pajé deitou assim, tampou os ouvidos dele e os dois carcanhar no ouvido do caçador. E eles que mesmo assim ainda escutou o assovio do caipora, que doeu assim, que chegou dele com os ouvidos tampados com o carcanhar do pajé, que esse carcanharzão cascudo apertando a orelha dele. Mesmo que mesmo assim ainda sentiu que chegou a doer na cabeça dele. Ele ficou até meio aéreo assim. Ele olhou em volta assim e virou a cabeça, porque a cabeça dele estava solta. Ele olhou para um lado, para outro, que os índios, as índias, as crianças, estavam tudo de boiando assim, deitando, os índios deitando, igual banana madura caindo do cacho. Ficou só ele e o pajé e o caipora lá em cima olhando. Que o pajé pegou essa mesma cabacinha com esse negócio, fez uns rituais lá pra ele e tal, abriu a boca dele
despejou esse godó dentro e pegou lá a espécie de uma faca, de um negócio que corta, com uma coisa. Ele pensou que, falou, ele deu esse trem pra mim dormir, ele vai me matar. Mas quando ele terminar de apagar com o godó que desceu, ele viu quando o pajé cortou as cordas. Não sabe se uma faca arcaica de dente de bicho, de osso de bicho ou de pedra, cortou e acenou pro caipora que podia pegar ele. Ele entendeu isso. Aí ele disse que apagou de novo. Apagou de novo. Só foi acordar sentado num cupim, lá no rancho dele assim, tinha à frente um peladinho pequeno assim, que tinha um gadinho, uns cavalos, trem dele à frente da casa, e tinha um pé de baru grande com um cupim bem grande. Aquele cupinzão amarelo debaixo do pé de baru. Que quando ele acordou, ele estava escorado lá assim, ó, com a cacunda no cupim, e as vacas cheirando nele para ver se ele estava morto ou acordado. E os outros cachorros já vinham de lá para cá, e a mulher dele lá vinha no rumo dele. Escolheu por lado assim, todo lascado, todo ranhado de espinho, todo comido de mosquito, todo fedido, cagado, sujo, mijado, todo ranhado, né? Todo lascado, já praticamente sem roupa, ali mesmo, todo, na linguagem de hoje assim, lascado, fudido mesmo, lanhado. Aí ele disse que a mulher dele veio e, ai, que isso e tal. E ele ficou assim perdido, aí começou a se achar, reconheceu onde é que ele estava, né? A mulher trouxe uma água, ele bebeu, aí escorou ele, levou para dentro, e ele foi recuperando, foi melhorando. Você acredita que a mulher dele que dizia, para ele não atravessar o rio, que a mata era encantada, que a mata não tinha fim, que lá tinha índio, que tinha caipora. Aí eles que contou o caso para a mulher dele, e a mulher ainda ficou duvidando. Aí ele perguntou para ela, escuta, que dia que eu saí? Ela falou, não, ó, hoje já é quarta-feira. Você saiu daqui segunda-feira cedo, você tirou o leitinho e saiu. Tá com 3 dias que você tá no mato. Então nós já tudo aqui já tava dando você como morto. Que a onça tinha pego, que os índios, o caipora, você tinha se afogado, a sucurique. Nós já tava dando você como morto. Porque do lado de cá do rio, os vizinhos, nós já tava tudo caçando. E de lá do rio nós não ia atravessar. Você ia ser mais um ossada daquelas que você já viu lá, do lado de lá do rio. Né? E essa história foi de boca em boca, de família em família, de beira de fogo em beira de fogo, para aquele Goiás afora, né? E chegou aqui agora, eu não sei. Mas, se você gostou do Caos Caipira, se você gosta das histórias folclóricas brasileiras, contadas assim no estilo caipira, que é o meu estilo mesmo, meu estilo é esse, eu não edito os caos, até porque eu nem sei editar se fosse fazer essa editação, né? E eu gosto em original mesmo, os estalos que você escuta do fogo, o barulho que você escuta aqui é dos passarinhos, algum carro que passa lá na rua, é tudo original ali mesmo. Se você gostou, você espalha com seus parentes, com seus amigos, e assim a cultura do Caos Caipira vai rompendo Brasil lá fora. Às vezes você acha que é verdade, às vezes você acha que é mentira, mas o bom é que eu intestei você de lá até aqui, e com certeza toda a história, todo o caos pode até ter alguma pitadinha de mentira, que a gente às vezes aumenta um pouquinho, às vezes esquece um pouquinho na hora de um contar para o outro, mas o espinhela, a espinha do caso dorsal aqui, grande fundo de verdade. Toda vez que eu vou em Goiânia, que é a capital do meu estado, quando eu estou entrando em Goiânia ali, na 060, lá nesse lugar que eu falei, que é a reserva, eu lembrei o nome, é Altamiro de Moura, o nome lá, dessa reserva. Eu me lembro desse caos. Para mim que esse caos aconteceu, eu fui lá. Eu só não posso afirmar com certeza, porque eu não tenho as informações que elas teriam que estar dentro do caos, né? Para saber se foi lá. Mas eu, toda vez que eu passo lá, que eu vou de ônibus, às vezes eu tô olhando, ver se eu não vejo algum caipora, se eu não escuto algum assovio, alguma coisa. Para mim que esse caso foi realmente naquela reserva florestal ali, chegando em Goiânia,
capital do Goiás. Se você gostou, espalhe aí com seus parentes, com seus amigos. E se eu dizer outra coisa para você, se você quiser inserir a propaganda do seu produto, da sua empresa aqui no nosso canal Pedrão Boca, rapaz, é a coisa mais fácil que tem, moço. O pessoal aí da sua empresa do marketing, aí da propaganda da sua empresa, eles sabem direitinho como inserir. Você pode ver que durante o assuntamento do caos, não parou alguns pouquinhos para apresentar uma propaganda? Pois é, poderia ser do seu produto, da sua empresa. Ou se você quiser que eu fale do seu produto, da sua empresa, seja aqui no canal, seja gravar um vídeo aí através da sua equipe de produção para você botar na internet, na televisão, um áudio para o rádio, né? Se a sua empresa, o seu produto casar aí com o meu jeito simplório, com o meu jeito caipira, o pessoal que me acompanha, 90% é ligado ao agro, é ligado à roça, ligado ao interior, e entende essa linguagem nossa, né? Uma linguagem simplória, mordendo um pouco do português, uma linguagem popular, mas o bom é que todo mundo entende, né? Se você quiser fazer direto comigo, aqui embaixo você vai achar o meu telefone aqui, ó. No primeiro comentário fixado aqui, tem o número do meu telefone, você fala direto comigo ou insere lá na plataforma. Ou se você achar que o meu jeito, né, o meu jeito caipira, assim, não casa bem com o seu produto, você procura um outro. Tem muita gente na internet aí que tem todos os estilos que você quiser, você acha. O que não pode hoje é o seu produto, a sua empresa ficar fora da internet, principalmente fora do YouTube. O YouTube hoje, esse lugar que você está me vendo aí, ó, é o melhor lugar do mundo para se fazer propaganda, para se divulgar, porque o YouTube hoje, ele tem uma porcentagem aí de 90, 80% a mais de todos os outros canais, dos outros aplicativos da internet. O YouTube é campeão. Se o seu produto não está aqui, você está perdendo venda. Pode arrochar aí que eu tenho certeza que vai dar certo. Deixa eu ribar o fogo ali, que senão o treninho não vai cozinhar não, né? Grande abraço. Compartilhe o caos aí com seus parentes, com seus amigos, se você gostou, tá bom?